Neste momento que nós meditamos na palavra de Deus, vamos manter firmes na nossa mente aquilo que nós acabamos aqui de cantar, que Ele é o Senhor e a sua verdade reina para sempre. Muitos líderes surgem e caem, como disse o próprio Gamaliel quando foi questionado a respeito do crescimento daquele movimento que no livro de Atos era chamado de O Caminho, e Gamaliel certamente respondeu: se Deus estiver com eles, eles não diminuirão. Muitos outros líderes já surgiram, muitas outras ideias já surgiram, mas nenhuma é perene como a palavra do Senhor. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. É isso que nós cantamos aqui. Ele é o Senhor e a sua verdade sempre reinará, jamais deixará de ser verdade. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não existe nada mais perene, concreto e fundamentado naquilo que é eterno do que a palavra do Senhor. E nós sabemos que há 2000 e alguns anos atrás, a palavra do Senhor ela encarnou e veio habitar entre nós. O poder através do qual Deus criou a natureza, criou toda a existência, encarnou, vestiu-se de carne humana e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E esta é a fonte daquilo que nós estamos para ler aqui. Lembrem-se, quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos lendo a palavra do Eterno. Estamos lendo algo que foi inspirado pelo próprio Deus. E é neste espírito de reverência que nós nos aproximamos da palavra. Isto posto, eu gostaria de convidar a igreja que abrisse a Bíblia em João capítulo 8. E hoje nós encerraremos este capítulo glorioso. Nós leremos dos versos 48 até o final, 59. Acredito que a maioria já abriu, porque estava na tela, não é mesmo? Então, vou dar um tempinho para as pessoas que ainda não abriram. Os irmãos que forem encontrando a referência, digam amém. Amém. Glória a Deus. João capítulo 8, verso 48. Esta é a santa palavra de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Se quem me glorifica é o Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês, entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Oremos. Ah, Senhor Deus, grande Yahvé, o grande eu sou, aquele que é autossuficiente, autoexistente, a fonte do tempo, da matéria e do espaço, aquele que antes que qualquer coisa houvesse, lá estavas tu, Senhor.
Senhor, é difícil até mesmo falar sobre o Senhor, Pai, porque todo o nosso vocabulário, ele assume a matéria, o tempo e o espaço para descrever as coisas, e o Senhor está acima de tudo isso. O Senhor está acima de tudo que existe. Antes que Abraão existisse, antes que houvesse céus, antes que houvesse terra, lá estava o grande Eu Sou. Lá estava a Trindade, deleitando-se em si mesma, eternamente, de eternidade em eternidade, autossuficiente, autoexistente, satisfeito em si mesmo. O Pai amando o Filho amando o Santo Espírito. Senhor, a Tua transcendência ela é misteriosa para nós não te entendemos. E ainda assim o Senhor resolveu se fazer compreensível. O Senhor decidiu se vestir de carne humana para que nós te compreendêssemos, de maneira que as nossas mentes limitadas pudessem ver o que é verdadeiramente o amor, o que é verdadeiramente a misericórdia, o que é verdadeiramente a ira de Deus no momento em que Cristo Jesus é pendurado no madeiro. A ira de Deus fica clara para as pessoas. Obrigado, Senhor, por ter sido tão didático conosco na figura do Senhor Jesus Cristo. Ilumine as nossas mentes e corações para que nós entendamos a natureza do Teu Evangelho, para que nós entendamos, Senhor, que dentro das nossas imperfeições e do nosso pecado e da nossa impossibilidade de nos achegarmos a Ti por nós mesmos, Senhor, houve um que assumiu, Senhor, forma de servo e se fez obediente até a morte e morte de cruz, para nos representar federalmente diante de Ti, para ser o nosso advogado ao lado do Pai, Senhor. Que todos nós aqui tenhamos isso firme nos nossos corações e creiamos, Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele cujo nascimento nós celebramos hoje, é o Salvador deste mundo, é aquele que reconcilia o pecador com Deus Pai e os pecadores entre si. Ilumine a Tua palavra nos nossos corações, Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós te suplicamos. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao final de um capítulo absolutamente glorioso, talvez um dos momentos mais polêmicos da vida de Jesus. A todos aqueles que defendem, sim, que houve a existência do Jesus histórico, que Jesus, enquanto homem, enquanto líder, enquanto personagem histórico, ele de fato existiu. Hoje em dia, negar isso é uma grande bobagem, né? Não existe outra palavra. Negar isso historicamente, negar que houve um homem, um nazareno, lá na região da atual Palestina, que esteve ali, que foi um líder que revolucionou o entendimento da Torá naquela época e que se tornou uma grande pedra no sapato, tanto dos líderes judeus quanto do Império Romano instituído na época, e que essas duas potestades, elas se juntaram em conluio para poder condenar à morte aquele nazareno. Ora, isso ninguém nega historicamente. Ninguém nega historicamente que Jesus ele tenha existido. O que se diz normalmente pelos céticos e pelas pessoas que querem dizer que querem negar o ensino da Bíblia, não é que Jesus nunca existiu. O que se diz é que Jesus, ele pode até ter existido, mas ele não era aquilo que ele dizia que era. Não é possível que ele era Deus. Isso é uma construção histórica. Isso é uma coisa que a religião cristã foi construindo ao longo das eras. Isso é uma coisa que as pessoas inventaram, e Constantino, quando ele foi montar a Bíblia, é o que o pessoal diz, né? O imperador Constantino, lá em quase 400 depois de Cristo, quando ele foi ali montar a Bíblia, misericórdia, repreendido em nome de Jesus, amém? Não acredito em nada disso. E quando Constantino, dizem eles, foi montar a Bíblia, eles é que construíram Jesus como sendo Deus, como sendo o Messias dos judeus. É o que se diz. Mas como disse C.S. Lewis no século passado, ou Jesus foi o maior mentiroso da história, ou ele era louco, ou ele era Deus. Porque ele disse que era Deus. E a todos aqueles que negam que Jesus tenha dito que era Deus, eis aqui o nosso texto. Texto esse que tem manuscritos que datam de muito antes do 4º século, o Evangelho de João, já nos mostrando que é falso dizer que esse texto foi forjado. Jesus Cristo neste capítulo está respondendo aos céticos. Jesus Cristo está dando a si mesmo o nome que o próprio Deus usou na sarça ardente diante de Moisés, quando Moisés pergunta:
O que eu vou dizer para o faraó quando me perguntarem quem me enviou? A resposta foi: eu sou. E aqui Jesus ele dá o mesmo nome a si mesmo: eu sou. Nome este que mostra o quanto Deus é autossuficiente, autoexistente, o quanto a pergunta, ora, se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? Mostra o quanto essa pergunta ela é inócua, ela não pode ser perguntada, porque ninguém criou Deus. Deus ele é a razão de toda a existência, o que ninguém precisa ter criado Deus. Ele é o ser primário, ele é o eterno que criou o tempo, ele é o onipresente que criou o espaço, ele é o onisciente que criou toda a sabedoria. Jesus Cristo, nosso Senhor, encarnou, sendo Deus eternamente, ele se inseriu neste ambiente que é temporal, que é material, que tem todas as limitações da existência do planeta, mas era o próprio Deus, encarnado entre nós. E quando ele afirma isso, isso dá a ele uma série de prerrogativas, uma série de direitos, digamos assim. Quando Jesus Cristo ele se designa como Deus, quando ele fala de si mesmo que ele é Deus, como nós falamos aqui alguns sermões atrás, tanto o pastor Luiz quanto eu dissemos em pregações anteriores, ele deixa de ser o seu brother. Se Jesus é Deus, ele deixa de ser um parceirinho e ele se torna aquele que, se você não ouvir, se você não seguir, você está deixando de seguir o próprio Criador do universo e não apenas algum outro líder ao lado de outros líderes, dentre os quais escolher. E é o que Jesus está defendendo aqui. O que foi que aconteceu no meio desse capítulo? Jesus falou sobre si e o texto nos diz no verso 30 que alguns creram nele. Mas esses mesmos que disseram que creram nele, no momento que disseram que creram, Jesus ele começa um processo meio que discipulado, não é? Então, já que vocês creram em mim, então deixe-me falar algumas coisas para vocês. E o que ele diz é, no verso 31, ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, isso é importantíssimo, porque só existe um tipo de fé verdadeira, que é a fé que permanece, a fé que dura até o final. A fé que não fica até o final nunca foi genuína. Se vocês permanecerem, aí sim vocês verdadeiramente são meus discípulos. Esse é o teste último, meus irmãos. Essa é a averiguação última, se uma pessoa de fato creu ou não, a permanência. Porque se ela ficou, é porque Deus permitiu que ela ficasse. É porque Deus deu a ela força para que ficasse. Então, se vocês permanecerem em mim, diz Jesus, então vocês são os meus discípulos. E aí Jesus diz algo ligeiramente polêmico para eles, que é uma coisa que pega um pouco no calo do judeu, que é: vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ora, então Jesus ele está se colocando na posição de verdade, não é? Ele está se colocando na posição daquele que é o verdadeiro. Vocês permanecerão nessa verdade, e é claro, nós sabemos que esse versículo ele foi usado como cunho político nos últimos 4 ou 5 anos do nosso país, mas nunca nos esqueçamos que quando Jesus diz: conhecereis a verdade, ele não está falando de um set de informações que são factuais. Ele está falando sobre o próprio Cristo, sobre a sua própria natureza. Conhecerão a mim, que sou a verdade encarnada, assim como é descrito a respeito de Jesus na carta à igreja de Filadélfia, no Apocalipse. Ele é o verdadeiro. Vocês conhecerão ele, que é a verdade, que é aquele a partir de qual todos os fatos são julgados, porque ele é o cânon, ele é a régua, e aí vocês serão livres. Conhecendo esta verdade, conhecendo a mim, vocês serão livres. E os judeus se ofendem: como assim livres? A gente é escravo de alguém agora? E é o que faz com que os judeus eles comecem a fazer algumas acusações com Jesus. A primeira parte do texto que nós leremos agora vai ser justamente sobre essas acusações. O que é que Jesus diz? O que é que os judeus dizem, no verso 48? Vejam, os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Irmãos, os judeus eles estão fazendo 2 acusações contra Jesus aqui. Estão falando que Jesus é 2 coisas aqui, porque não estão satisfeitos com as coisas que ele tem dito. Primeiro, o primeiro comentário deles é oriundo de um preconceito que eles tinham contra os samaritanos. O que eles dizem? Você é samaritano. Ora, o que tem, né? Até aí, né, a mesma coisa que, sei lá, você é samaritano, você é carioca, você é, né, você é São Luís do Maranhão. Ora, como é que a gente fala, falando que uma pessoa ela é oriunda de um lugar, como é que isso pode ser ofensivo?
né? Porque olha o paralelo, é samaritano e tem demônio, certo? Então ele está aliando duas coisas muito pesadas aqui. Vocês se lembram do encontro de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4? Quando a mulher samaritana, ela pergunta para Jesus no verso 9, como é que o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher e ainda sou samaritana? Ela disse isso por quê? Porque os judeus, diz o capítulo 4, verso 9 de João, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E essa expressão, na língua original, os judeus não se dão com os samaritanos, significa literalmente, os judeus não comem com os mesmos utensílios que os samaritanos. É uma expressão de que eles não partilham a mesa. E vamos nos lembrar de onde vem essa inimizade, só para lembrar os irmãos, se vocês explorarem os livros de Reis e Crônicas, vocês vão se lembrar que quando o rei Salomão morreu e o seu filho Roboão ele começou a reinar, aconteceu um movimento separatista em Israel, que dividiu o reino em dois. Reino do norte, não é? Que preservou o nome de Israel, cuja capital era Samaria, daí o nome samaritanos, e o reino do sul, não é? Que recebeu o nome de Judá, uma das tribos, cuja capital era Jerusalém. Se vocês se lembrarem, em 722 a.C., a nação da Assíria, uma nação estrangeira, invade, portanto, o reino do norte, onde estava Samaria, não é? Cuja capital era Samaria, e a nação da Assíria, ela começa a repovoar aquele reino do norte, a misturar o povo que era essencialmente judeu com outros povos, o que para os judeus era um absurdo. Os samaritanos deixaram de ser, por assim dizer, aquela raça que é puramente descendente de Abraão. Eles viraram um povo todo misturado com outras nações, e eles eram considerados mestiços pelos judeus do Reino do Sul, considerados misturados, considerados imundos. E mais do que isso, nós vemos os conflitos que surgiram ao longo do tempo. Quando Esdras ele trabalha pela reconstrução do templo destruído pela Babilônia, os samaritanos fizeram de tudo para atrapalhar. Você lê a respeito disso em Esdras, capítulos 3 e 4. E quando Neemias está liderando a reconstrução dos muros de Jerusalém, os samaritanos foram os principais adversários dos judeus, Neemias capítulo 4. Não bastasse tudo isso, o reino do norte, os samaritanos, eles só tinham acesso aos 5 primeiros livros da palavra de Deus, somente ao Pentateuco. Lembrem-se de que os Salmos, os Provérbios, eles foram compilados após o exílio da Babilônia. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles escreveram em decorrência do exílio do Reino do Sul na Babilônia. O Reino do Norte não tinha acesso a esses escritos. Então eles estavam, por assim dizer, com a revelação incompleta. Os conflitos entre os judeus e os samaritanos eram de ordem política, de ordem religiosa, de ordem étnica. E a relação deles era tão conflituosa que os judeus inventaram um xingamento para quando eles não gostassem de alguém. Samaritano. Chamar alguém de samaritano era querer dizer: você não faz parte do povo de Deus, você é mestiço, você é misturado, você é etnicamente impuro, você é religiosamente impuro, você é politicamente um inimigo. É isso que o xingamento samaritano carrega. Mas não só isso. Disseram também que ele tinha demônio. E aqui, meus irmãos, eles bateram na trave de ir para o inferno para sempre. Não é? Porque isso poderia ter sido o grande pecado sem perdão, não poderia? Qual é o grande pecado sem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Que simplesmente é, se nós levarmos o texto de maneira bastante simples, é dizer que uma obra que é do Espírito é de Satanás. Atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás. E por que eu digo que eles bateram na trave? Porque Lucas 12:10 diz: todo aquele que dizer uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, foi contra o Filho do Homem, certo? Bateu na trave, o que não deixa de ser um grandíssimo pecado isso aqui. 2 acusações eles fazem contra Jesus. E essas 2 acusações surgem porque eles não gostaram do que Jesus havia dito. Eles haviam dito que tinham crido, mas quando Jesus disse qual era a natureza da transformação que era necessária na vida deles: vocês precisam ser libertos, vocês precisam deixar de ser escravos,
Vocês precisam conhecer a verdade para que a verdade os liberte. E liberte do quê? Jesus disse a eles: todo aquele que peca é escravo do pecado. Você precisa ser liberto da escravidão do pecado. E o meu processo de discipulado com você vai se dar nessa esfera aí, tá bom? Nós vamos trabalhar para libertar você do seu pecado, na medida que você conhece mais e mais a verdade. Eles não gostaram disso. Eles não gostaram disso. Isso nos faz refletir a maneira como as pessoas reagem às ordens e às repreensões de Deus quando não gostam do que Ele diz. O Evangelho de João ele nos dá uma série de exemplos sobre como as pessoas creem, mas não creem de verdade. Elas se tornam aderentes, simpatizantes do Evangelho. Mas no momento que o Evangelho pisa no seu calo, existe uma resistência contra o próprio Deus. Mas ora, Jesus ele não nos preparou para isso. Como é que a Bíblia descreve o reino? Ela descreve o reino como algo que cresce com o joio e com o trigo juntos. Nós não temos nem o direito de fazer esse tipo de separação. A Bíblia descreve o reino como um solo que foi semeado, e nos versos 20 e 21 de Mateus 13 nós lemos que o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele recebe com alegria, mas como ele não tem raiz em si mesmo, ele é de pouca duração. E quando chega a angústia, quando chega a perseguição, quando chega o momento de ver se você vai considerar o Senhor Jesus Cristo como pedra de tropeço ou não, por causa da palavra, ele se ofende e ele sai. Aderir ao Evangelho enquanto ambiente no qual eu quero estar, não necessariamente significa nascer de novo. Isso fica claro no momento que nós nos recusamos a aceitar Deus pisando em nossos calos de vez em quando. Aqui, irmãos, Jesus conversava com pessoas que haviam dito que haviam crido, mas no momento que ele fala da real condição deles, quando Jesus os descreve como escravos, eles se ofendem por causa da palavra. Por quê? Porque eles são filhos de Abraão, não é mesmo? E por serem filhos de Abraão, eles são filhos de Deus por inferência, não é mesmo? É assim que eles se sentiam, por isso se sentiam livres. Assim como quando a pessoa que apenas aderiu ao Evangelho, mas não foi convertida por Deus, não vai gostar quando o Evangelho apontar para as mudanças que precisam ser feitas em relação à antiga natureza. A repreensão de Jesus após esses judeus dizerem que crerem foi: permaneçam e vocês serão livres. E a reação deles foi: nós somos livres. Como assim serão? Como você se atreve a dizer isso sobre mim? Não nos ofenda, nós somos filhos de Abraão. Assim como o Evangelho diz a uma pessoa que diz que creu: amém, você diz que creu, agora momento de abandonar a maledicência. E a pessoa responde: eu não sou maledicente, nunca fui maledicente, me respeita que eu sou filho de Deus, eu fui na igreja, li a Bíblia a vida inteira. Ou quando o Evangelho diz a outra pessoa que creu: agora deixe para trás a sua depravação sexual. E a resposta: eu não sou depravado, nunca fui, me respeitem, olha o jeito que você fala de mim. Ou quando o Evangelho diz a uma outra pessoa que creu: agora abandone a mentira, pare de mentir. E a resposta da pessoa: mas é mentiroso? Você se atreve a me chamar de mentiroso? Eu nunca fui mentiroso, sou filho de Deus, me respeita. E o mesmo podemos dizer a respeito daqueles que dizem que creem e são pedidos a abandonarem a desonra aos pais, a inveja, o homicídio, a discórdia, o engano, a calúnia. Todas as vezes que uma pessoa ela vem para o Evangelho, ela será chamada a ser liberta, a conhecer mais e mais a verdade e ser liberta dos seus pecados. E se no momento que o Evangelho pedir para que ela abandone os seus pecados, ela encontrar no Senhor pedra de tropeço, ela ficar ofendida pelo Evangelho, porque o Evangelho é um Evangelho que ofende a natureza humana, essa pessoa pode estar dando um atestado de que ela é somente um aderente e não é verdadeiramente alguém que nasceu de novo. Cuidado, porque a resposta de Jesus aos judeus, a resposta de Jesus pode ser a mesma que ele deu aos judeus: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Você está sendo chamado a ser liberto do pecado, e o processo de ser liberto do pecado é incômodo, dói, mas é liberdade. É liberdade. E Jesus ele continua com a ofensa do Evangelho. Lembrem-se daquilo que o pastor Luiz pregou na semana passada. Se nós pudermos fazer uma pequena recapitulação dos versos 42 ao 47. Me acompanhe a partir do verso 42, por favor.
Vejam como se deu a interação de Jesus com eles. Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala sua língua nativa, ele fala o que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas eu digo a verdade a vocês, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês pode falar qualquer coisa sobre mim? Se eu digo a verdade, então por que vocês não creem em mim? Por quê? Porque quem é que ouve as palavras de Deus? É quem é de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Qual o raciocínio de Jesus? Se vocês fossem de Deus, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Mas o pai de vocês é o pai da mentira. Então quando eu falo a verdade, vocês se ofendem, porque são filhos do pai da mentira. O que vocês amam é a mentira. E é sempre mais fácil dizer que a verdade é mentira do que aceitar a verdade que está contra mim. Sempre é mais fácil chamar o discipulador de demoníaco do que aceitar o discipulado. Sempre é mais fácil ocultar o homicídio no meu coração do que encarar a necessidade de perdão e arrependimento. Sempre é mais fácil disfarçar a discórdia como opinião do que buscar a reconciliação e a paz. Sempre é mais fácil mascarar o engano e a malícia como estratégias do que ser confrontado com a necessidade de sinceridade e de retidão. Sempre é mais fácil brigar contra a verdade do que aceitá-la quando ela está contra mim. Sempre é mais fácil simplesmente se virar para Deus e dizer: Deus não pode ser assim porque Ele está me ofendendo. Esse Deus é meu demônio, esse Deus é samaritano. A acusação que esses judeus fazem contra Jesus, de dizer que Jesus é um ser demoníaco, de dizer que Jesus é samaritano, que é a ofensa deles, não é uma acusação que foi feita porque eles avariaram os princípios da ética, da moral, da bondade, e portanto chegaram à conclusão que o comportamento de Jesus era antitético, era contrário àquilo que eles conheciam como verdade, como bondade, como benignidade. Não foi. Porque até o próprio Jesus disse: encontrem pecado em mim. Vocês têm alguma coisa para falar de mim? Não, vocês não têm nada. Então por que chamar Jesus de demônio? É simples. Jesus pisou no calo deles. Não há outra razão. Não há outra razão. Mas aí Jesus ele vai fazer a sua defesa, por assim dizer, e eu coloco defesa entre aspas, porque, Jesus não precisa de defesa, não é? Mas Jesus ele vai fazer a sua apologia aqui. Verso 49. Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro meu Pai, mas vocês me desonram. Primeira coisa sobre esse verso, vocês perceberam que ele não falou nada sobre a ofensa do samaritano, né? Ele não tem tempo para perder com esses preconceitos, certo? Isso aí essa primeira coisa vocês têm que resolver, vocês os samaritanos, vocês se resolvem aí. Quem me colocou de advogado entre mim e teu irmão, não é mesmo? Agora essa aí que eu tenho demônio, isso aí é ruim, isso aí é perigoso, vamos conversar sobre isso. Eu não tenho demônio, é a primeira coisa que ele faz, né? Ele não dá, é até importante que ele não dê ibope para esse xingamento do samaritano. Vocês sabem que ao longo do Evangelho de João, Jesus ele se designa como eu sou 7 vezes, né? São 7 interações em João que Jesus fala sobre si mesmo. Eu sou, eu sou, eu sou. A primeira foi com quem? Foi com a mulher samaritana, né? Imagina ele se eles soubessem que a primeira pessoa com quem ele interagiu dizendo eu sou foi justamente uma samaritana. Então deixa isso pra lá para não dar conversa, certo? Agora sobre ter demônio, eu não tenho demônio, mas honro meu Pai. Ao contrário, eu honro meu Pai, mas vocês me desonram. Perceba que o que Jesus está dizendo é: o contrário de não ter demônio é honrar o Pai. Eu não tenho demônio, eu sou o contrário disso, eu sou aquele que honra o Pai. E como é que Jesus honra o Pai? Nós já falamos sobre isso aqui em uma pregação anterior. O número de vezes que Deus Filho diz que Ele está debaixo da agenda de Deus Pai. Jesus diz: não estou aqui para fazer a minha vontade, querendo dizer, eu não sou aqui um ente independente como
os outros entes independentes ao nosso redor. Eu não sou só uma pessoa individual fazendo aquilo que dá na telha. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou debaixo de uma agenda divina. Estou aqui para fazer a vontade de Deus Pai. Como Jesus diz em João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou João 5,30, não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço, julgo e o meu juízo é justo, porque eu não estou buscando a minha própria vontade, sim a do Pai que me enviou. Ou João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então é por isso que Jesus, ele honra o Pai. Ele honra o Pai porque ele faz exatamente aquilo que o Pai o manda, porque ele está debaixo da agenda estabelecida pelo Pai para a história da redenção, a ponto de que quando ele chega no Getsemane, suando gotas de sangue, a carne de Jesus, o corpo humano de Jesus, obviamente não queria ser pendurado naquela cruz, não queria receber sobre si a carga da ira divina, mas a fala de Jesus é: seja feita a tua vontade, não a minha. Amém, meu irmão. Eu honro o meu Pai, diz Jesus, mas vocês me desonram. Isso é perigoso, porque Jesus ele dá uma invertida aqui. Ora, se eu não tenho demônio, e o fato de eu não ter demônio significa que eu honro meu Pai, vocês fizeram aqueles... Quem fez concurso público aqui, as questões de lógica, certo? Se Jesus não tem demônio, portanto honra seu Pai, aquele que o desonra, portanto tem demônio, certo? Ele tá fazendo a invertida aqui, correto? Ele já tinha dito isso, então nada novo debaixo do sol, vocês são filhos do diabo, não é? Verso 50, eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Esse verso ele é um verso de difícil tradução, vou admitir para os irmãos. Esse verso ele pode ter duas traduções possíveis, ele é difícil de traduzir. Primeiro, eu não procuro a minha própria glória, amém. Jesus Cristo, ele não buscou a própria glória de fato. Quem o glorificou foi Deus Pai, mas depois ele diz, há quem a busque e julgue, né? Jesus pode estar querendo dizer duas coisas aqui, porque é realmente um verso difícil de traduzir. Ou que existe alguém que busca a glória dele, de Jesus. Então, por exemplo, eu não procuro a minha própria glória. Existe alguém buscando a minha glória e ele julga. E aí ele está falando do Pai, porque é o Pai que o glorifica. Ou Jesus pode estar dizendo, eu não procuro a minha própria glória. Tem gente que procura a própria glória e julga pelo próprio padrão. É um texto difícil de traduzir. Sendo uma coisa, sendo outra, as duas coisas são verdades. Certo? Mas vamos seguir a linha de que quem glorifica Jesus é o Pai. Correto? Eu não procuro a própria glória. Irmãos, a prova de que alguém vive para a glória de Deus é o fato dessa pessoa não buscar a própria glória. E se isso é um paradigma para que o ser humano honre a Deus, então Jesus Cristo tinha que ser assim também. Ele mesmo sendo Deus, ele não poderia ser um ser humano que em última análise está procurando promover a si mesmo. Ele tinha que estar buscando a glória do Pai. Porque senão ele não poderia nos representar como humanidade que tem que honrar a Deus Pai. Não é mesmo? Em que pessoas nós vemos esse comportamento imitado? Vemos esse comportamento imitado, por exemplo, em João Batista. Quando João Batista, ele está no deserto, vocês sabem que João Batista, primo do nosso Senhor Jesus, ele é chamado para estender o tapete vermelho a Jesus. Ele é chamado para anunciar que o reino de Deus está próximo, reino de Deus está próximo, reino de Deus está próximo, e quando Jesus chega, ele diz, o reino de Deus chegou. Mas João Batista, ele não era um fim em si mesmo. Como diz João capítulo 5, ele não era a luz, ele era uma lamparina, né? Ele veio dar, João capítulo 1, testemunho da luz, a verdadeira luz. E quando os discípulos de João Batista dizem para ele, mestre, Rabi, João Batista, né? O pessoal que seguia o Senhor, agora está seguindo Jesus, a gente está perdendo uma fatia do mercado aqui, certo? A gente precisa fazer uma estratégia aqui. Estamos perdendo pessoas porque as pessoas estão seguindo Jesus ao invés de seguir você. E a resposta de João Batista foi exatamente para isso que eu vim. Convém que ele cresça e eu diminua. Em quem mais nós vemos esse comportamento? Se não, por exemplo, no apóstolo Paulo, que em Filipenses capítulo 1, diz que havia pessoas que falavam mal dele pelo fato dele estar preso, diziam, esse Paulo aí, o fato dele estar preso. E essas pessoas, eram pessoas que pregavam direitinho, tá? Eram pessoas que no púlpito
falavam a verdade, eram pessoas que quando abriam a Bíblia para expô-la, expunham-na com fidelidade, mas olhavam para Paulo e falavam, ele está preso porque ele não é fiel a Deus, ele está preso porque Deus o abandonou, que seja. E Paulo diz, eles estão falando de mim, mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro e sempre me alegrarei. Esse é o comportamento de não buscar a própria glória, mas a glória de Deus. E é o comportamento que Jesus está demonstrando aqui. E é por isso que Paulo diz em Filipenses 2, vocês têm que ter em vocês a mesma atitude, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, porque ele mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria reter a qualquer custo, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, por ele ter se humilhado, por ele ter buscado a glória de seu Pai primeiro, Deus Pai foi quem o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Portanto, o que Jesus diz aqui, eu não busco a minha própria glória. Eu não preciso buscar a minha própria glória. Porque Jesus sabia que honrando a agenda do Pai, como diz o autor de Hebreus, ele foi obediente até a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele sabia que o Pai o honraria. E assim Jesus ele responde à acusação. Os judeus dizem, você tem demônio, você é samaritano. Ele deixa o xingamento do samaritano para lá, e ele diz, eu não tenho demônio, eu honro meu pai. Eu honro meu pai, e eu não busco a minha glória, eu busco a glória do meu Pai. E isso dá a Jesus autoridade para dizer o que ele vai dizer no verso 51. Em verdade, amém, amém, lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então Jesus está ali diante daquela multidão que o nega, diante daquela multidão que o considerou pedra de tropeço, por ele ter dito que eles precisavam ser libertos do pecado, e ele prega mais uma vez o Evangelho. Guardem a minha palavra e vocês não verão a morte eternamente. Ele volta ao argumento do meio do capítulo, ao argumento do verso 31. Ele volta 20 versículos e ele dá o mesmo argumento, guardem a minha palavra e não verão a morte. Calvino comentando esse verso, ele deixa claro, Calvino comentando esse verso, ele diz que esse verso aqui deixa claro que havia algumas pessoas ali que poderiam crer de verdade. Jesus continua pregando, o que nos ensina que uma multidão de incrédulos, uma multidão de pessoas resistentes à verdade, não significa uma multidão sem esperança. Não significa uma multidão que não tenha nenhum eleito de Deus ali no meio. Mesmo diante de todas as pessoas negando ele, ele continua pregando, guardem a minha palavra e vocês não verão a morte eterna. Então no verso 52, os judeus respondem, agora estamos certos que você tem demônio. Por quê? Porque ele diz que quem guardar a palavra dele não morre eternamente, certo? Agora eu tenho certeza, porque se vocês voltarem lá no verso 48, você vê que eles colocam uma possibilidade, né? Lá no verso 48 eles falam assim, será que nós não temos razão? Será que nós não temos razão em dizer? Agora no verso 52 ele fala, não, agora não é será mais não, agora estamos certos de que o Senhor tem demônio, agora nós temos certeza. Por que eles tinham certeza? Eles explicam. Abraão morreu, eles vão construir um argumento aqui. Abraão morreu. Os profetas também morreram. Estão todos mortos. E você diz que se alguém guarda a sua palavra, não prova da morte? Você não está querendo dizer, verso 53, que você é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Certo? Os profetas morreram. Quem você pensa que é? Qual o raciocínio deles? É o seguinte, se Jesus está dizendo que ele fala palavras que vêm do Pai, fala palavras que são de Deus, e que se alguém acredita nessas palavras não morre eternamente, ora, o que a Escritura diz sobre Abraão? Em Gênesis 15, 6, a Escritura diz que Abraão creu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Se essas palavras que Abraão creu são as palavras de Jesus, qual seria a consequência disso pelo raciocínio de Jesus? Abraão não deveria ter morrido. Mas Gênesis 25, 7 nos diz que Abraão viveu 175 anos, morreu numa velhice feliz.
Correto? Então o raciocínio deles é o seguinte: não só Abraão, mas os profetas morreram. E eles creram nas palavras de Deus, mas eles estão mortos. Então como é que você vem aqui dizendo que está dizendo palavras que são de Deus, palavras que são de vida, e aí se alguém acreditar em você, não morre? O que tem a sua palavra de tão especial para chegar aqui depois de, na época, né, tipo 2.500 a 3.000 anos de judaísmo, de escritura, de profetas, e dizer que a sua palavra é de Deus e é palavra de vida, se os nossos profetas não estão vivos, tendo crido em Deus? Você é maior do que Abraão? Você é maior do que os profetas? Quem você pensa que é? E essa pergunta, quem você pensa que é, para Jesus é uma pergunta inócua, porque Jesus, ele se recusa a responder essa pergunta no Evangelho de João inteiro. Eu não estou aqui para falar de mim. Assim como o Espírito Santo, ele não dá testemunho de si mesmo, ele dá testemunho de Jesus. Jesus não dá testemunho de si mesmo, ele dá testemunho do Pai. Então não adianta você querer fazer essa averiguação de quem é Jesus. Você tem que olhar para Jesus Cristo de Nazaré e ver Deus. Mas eles perguntam, quem você pensa que é? E Jesus, ele responde no verso 54, eu não vou falar de mim. Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. O raciocínio de Jesus aqui é o seguinte: eu não vou dar testemunho de mim, eu não vou falar nada de mim. A autoglória, autoglorificação não significa nada. Mas quem me glorifica é o meu Pai. Vocês dizem que o meu Pai é o Deus de vocês, não dizem? Vocês não têm as Escrituras? Vocês não têm a palavra? Vocês não são os mestres da lei? Vão ler a lei de vocês. Vão ler a lei de vocês para ver que Abraão, ele creu em mim. Escutem o pai de vocês e vocês vão ver a resposta para as perguntas de vocês. Então eu estou aqui assumindo, se vocês conhecem a Deus, esse Deus que vocês dizem que conhecem, creem, é o meu Pai. Perguntem para Ele, não para mim. Vão lá ler a palavra. Mas eles não fariam isso, por quê? Nos diz o verso 55. Entretanto vocês não o conhecem. Não conhecem a quem? Ao Pai. E a palavra conhecer, na língua grega, ela não tem só a ideia de saber que existe. A palavra conhecer na língua grega é a mesma palavra análoga da língua hebraica que diz que Adão, ele conheceu a sua esposa. A palavra conhecer traz a ideia de relacionamento íntimo. Vocês podem até ter informações a respeito de Deus, mas vocês não conhecem, significa vocês não têm relação com Ele. Mas eu o conheço. Se eu disser que eu não conheço, eu sou igual a vocês, mentirosos, que são filhos do mentiroso, que é o pai da mentira, né? Satanás. Mas eu o conheço e eu guardo a sua palavra. Esse discurso de Jesus, olha que interessante, não deveria ter sido novo para aqueles judeus, porque esse discurso de Jesus está totalmente alinhado com o discurso dos profetas, que diziam que o próprio povo de Deus não escutava o Deus que tinha formado aquele povo. Nós lemos em Isaías 1,3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Jeremias 2,13 diz, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. E Ezequiel 2,7 diz, Ezequiel, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. O discurso de Jesus dizendo, Israel, vocês não conhecem a Deus. Ele está alinhado com o discurso dos profetas. Isso não deveria ser nada novo para eles. Os profetas que se estivessem vivos naquela época seriam mortos por esse mesmo povo que quis matar Jesus. E aí o verso 56 nos diz, Abraão, o pai de vocês, se alegrou por ver o meu dia e ele ficou feliz com esse dia, ele ficou feliz com o que viu, ele ficou alegre. Então Jesus, ele apesar de ter negado que Deus era o pai deles, ele não nega que Abraão é o pai deles. Ele fala, Abraão, o pai de vocês. Mas na cabeça deles, era a mesma coisa. Na cabeça dele, né, de novo, lógica no vestibular, filho de Abraão é igual filho de Deus, certo? Na cabeça deles, era assim que funcionava. Eu sou filho de Abraão, sou filho de Deus. E portanto as promessas de Deus, do Deus de Abraão, deságam sobre os filhos de Abraão. O que não é um raciocínio de todo errado. Só é um raciocínio incompleto.
Como pode Jesus admitir que eles são filhos de Abraão e chamá-los de filhos do diabo? Ele não está dizendo, obviamente, que Abraão é o diabo, certo? O que ele está dizendo está alinhado com o que Paulo fala em Romanos capítulo 9, verso 7. Que nem todos, por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas os que têm a fé de Abraão são herdeiros das promessas de Abraão. E é claro que quando Paulo ele diz isso, ele não está dizendo que uma série de promessas ao Israel étnico foi feito no Antigo Testamento. Ele não está negando que, tal qual diz Romanos capítulo 11, ao resgatar do último gentio, todo Israel será salvo e os judeus se voltarão ao seu Messias. Mas o que ele está dizendo é que para você ser filho de Deus, você não tem só que ser da descendência étnica de Abraão. Você tem que ter a fé de Abraão. Você tem que crer tal qual Abraão creu. E ficou alegre, porque viu esse dia, antecipou esse dia. Quando foi que Abraão viu esse dia? No momento que Deus promete a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E ele crê nesta rudimentar promessa que Deus faz para ele, de que o mundo seria abençoado por meio do descendente de Abraão. Ele crê naquele que é o descendente de Abraão, Jesus, por meio do qual todo mundo é abençoado. E se vocês fossem filhos de Abraão, creriam, porque ele creu. Quando ele creu, ele estava crendo em mim. Verso 57, então os judeus lhe perguntaram: ué, você não tem nem 50 anos? E você viu Abraão? Que Jesus devia de ter uns 32, não é? Por aí, faltava ali mais uma Páscoa para ele ir para a cruz. 31 para 32 aqui anos, talvez, né? Nem 50 anos, você viu Abraão? Sabe o que isso nos lembra? Quando Jesus ele multiplica pães e peixes, ou quando ele interage com a mulher samaritana. Quando Jesus ele vai falar coisas sobre si mesmo, era de praxe dos judeus falarem sobre coisas do antigo Israel, do Antigo Testamento, para dizer, você é maior que isso, você é melhor que aquilo, sabe? Vocês lembram na interação com a mulher samaritana, o que ela falou? Ela falou, você tem algo melhor do que esse poço que o nosso pai Jacó deixou aqui pra gente? Como assim? Isso aqui é uma relíquia nossa. Ou então na multiplicação de pães e peixes, eles dizem, nossos pais eles comeram maná do deserto, vocês têm alguma coisa melhor, o senhor tem alguma coisa melhor que maná aí? Não é? E aqui de novo, remetendo à antiga aliança, nem 50 anos e viu Abraão, como assim? E a resposta de Jesus está naquilo que é talvez um dos versos mais escandalosos da Bíblia. Jesus respondeu, amém, amém, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, nós poderíamos ficar meses expondo esse versículo, mas não ficaremos. Mas vamos ver o que nós fazemos com os próximos 5 minutos. Primeiro, algum professor de português no auditório? Algum professor de língua portuguesa? Quando eu colei esse versículo no Word para fazer a minha exposição, o Word me fez uma sugestão de correção gramatical. Antes que Abraão existisse, eu era. Foi o que me sugeriu o Google, o Word, certo? Mas não, Jesus ele é o dono, o criador da linguagem, ele não pode ter cometido um erro gramatical aqui, não é? Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso pode ser entendido da perspectiva do que os pais da igreja disseram sobre Deus. De que Deus, ele por ser o criador do tempo, ele tem necessariamente que ser um ser que está fora do tempo. Assim como para você pintar um quadro, você não pode ser parte do quadro. Senão como é que você vai pintar o quadro se você está lá dentro do quadro? Você é o quadro, não pode. Para você criar qualquer coisa, você tem que ser externo a essa coisa. E portanto Deus ele é um ser que, ele sendo a causa do tempo, aquele que criou o tempo, aquele que estabeleceu o momento zero, ele precisa estar acima disso. E por isso os pais da igreja disseram de Deus que ele vive em um eterno presente. A natureza de Deus, ela não é que ela é atemporal, né? Ela é supratemporal. Ela está acima do tempo. É isso que nós dizemos quando nós dizemos que ele é isso que queremos dizer quando dizemos que ele é eterno. E que o caráter dele, o nome dele inclusive reflete, dentre tantas outras coisas, reflete a sua eternidade. Eu sou
o que sou. Sempre sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, era e há de vir. Todos os tempos verbais estão subjugados à minha natureza. Eu sou, e eu sou desde antes de você poder falar antes, porque até para falar antes, você já precisa ter tempo. Desde antes nós podemos usar a palavra antes. Eu sou. E é claro que os judeus entenderam. Os judeus conheciam o Salmo 90, verso 2, que diz: antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, em eternidade. Não é de ano em ano em ano, é de eternidade em eternidade. Tu és Deus eternamente. E Jesus está dizendo: eu sou. E é claro o que eles fizeram: pegaram pedras e quiseram atirar nele. Mas ele se ocultou e saiu do templo. O que ele está fazendo aqui? Está fugindo? Claro que não. Eventualmente ele se entregaria. Mas ele está cumprindo a agenda do Pai. Ele não se entregaria antes do tempo. Havia um tempo dele ir para a cruz. Tanto que no momento que Jesus ele vai orar a Deus no capítulo 17, ele diz ao Pai: Pai, chegou o tempo. Agora é a hora. Ele não adiantou e nem atrasou um segundo daquilo que era o plano do Pai. Inclusive no seu nascimento, Paulo fala aos Gálatas que ele nasceu na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, no umbigo da história. Ele nasceu no tempo perfeito, viveu de maneira perfeitamente sincronizada com o plano do Pai e foi para a cruz no tempo certo. Aqui não era a hora, ele saiu. Ele pregou, disse o que tinha que dizer e saiu. Irmãos, algumas aplicações para as nossas vidas diante desse texto. Primeiramente, nós precisamos estressar esse ponto, porque todo o capítulo 8 de João, ele está aqui para isso. Jesus é Deus. A nossa fé, ela é uma fé simples, do ponto de vista do Evangelho. Você crê que você tem pecado, e você sabe que Deus ele não deixará a balança moral do universo descalibrada, e portanto você sabe que por não conseguir deixar de ser pecador, você precisa de um Salvador, você não precisa de ajuda, você precisa de boas novas, não de bons conselhos. E você crê no que Jesus fez, você está salvo. Você crê que quando Jesus Cristo ele levou na cruz, ele estava levando a sua carga de pecado, especificamente naquela cruz, e você confia nessa obra, confia que Deus, quando olhar para você, não vai pesar as suas ações, mas vai pesar as ações de Cristo. Em resumo, creio em Cristo, está salvo. Nesse ponto a nossa fé é simples, mas em outros aspectos ela é extremamente dogmática, doutrinária. A palavra doutrina ela perdeu um pouco ela se tornou uma palavra meio não grata, uma palavra meio chata nos nossos dias, Mas a nossa fé é profundamente doutrinária. E uma das doutrinas que não pode ser negada dentro da nossa fé é a de que Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, aquele carpinteiro de Nazaré, era Deus encarnado entre nós. Se você não crê nisso, você não é cristão, porque você precisa crer na obra de redenção. E a obra de redenção está amarrada ao fato de Jesus ser Deus. Se você não crê que Ele é Deus, não há obra para crer. E se você não crê na obra dEle, como Ele disse, você morre nos seus pecados. Jesus é Deus. Segundo, como o próprio Jesus disse, só se pode buscar a glória de Deus Pai, se a sua glória não estiver na frente. Como o próprio Jesus que disse: eu não faço a minha vontade, faço a vontade do Pai, não busco a minha glória, busco a glória do Pai. Isso é uma máxima imitada por João Batista, convém que ele cresça ou diminua. É uma máxima imitada pelo apóstolo Paulo: falem o que quiser de mim, se o evangelho estiver sendo pregado, eu não ligo. E é uma máxima a ser imitada por nós. Sabe uma coisa que me irrita um pouco? Toda vez que alguém muito famoso se converte, muito famoso, o cara da banda, a apresentadora da Globo, o BBB, toda vez que alguém muito famoso se converte, a igreja evangélica já fica: ai, glória a Deus, esta pessoa muito importante vai trazer tanta gente para o Senhor. Deus não precisa do nome do ex-BBB, porque Ele já tem o nome que está acima de todo nome.
a busca pela glória do homem, elimina a busca pela glória de Deus. Convém que Ele cresça e nós diminuamos. Jesus nos ensina isso como homem. Terceira aplicação. A fé é verdadeiramente provada quando o Evangelho, de alguma forma, pisa no seu calo. Irmãos, o livro de Tiago nos diz no capítulo 1 que nós somos bem-aventurados quando nós passamos por grandes provações, porque é a provação que lapida, que testa, que fortalece por consequência a nossa fé. Aqui esses judeus são colocados à prova quando são chamados ao discipulado e demonstram uma fé não verdadeira. Em João capítulo 6, havia uma multidão de pelo menos 5.000, pelo menos homens, seguindo Jesus em busca de pão. Fora as mulheres e as crianças, não é? Todos devidamente alimentados, quando eles pedem pão de novo. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vão embora 4.988 e ficam 12. Certo? Por quê? Eles ficaram até o momento que o Evangelho foi conveniente para eles. Mas no momento que eles foram confrontados com a verdade de que eles não precisavam de pão físico somente, glúten, eles precisavam do pão da vida, Jesus Cristo, eles saíram. Esses são os momentos em que a sua fé é provada. Quando o Evangelho não te oferece aquilo que você quer, ele te oferece aquilo que você precisa. E aquilo que você precisa dói, porque arranca um pedaço de você. E quando ele te oferece isso, se você sai, você pode estar dando sinais de conversão falsa. Porque é quando o Evangelho pisa no teu calo que você vê se você é crente mesmo. E ele continua pisando, e pisando, e pisando, até que você esteja no corpo glorificado, com calo no dedão desse tamanho, de tanto pisar, mas preservado pela graça de Deus. E quarto e último, irmãos, hoje nós estamos no dia 24 de dezembro, e é o dia que nós convencionalmente adotamos para nos lembrar do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o acontecimento mais importante da história da humanidade foi no momento que aquele bebê foi colocado na manjedoura. No momento que o Rei do Universo, ele encarna e ele vem habitar entre nós. Aquele é o momento mais importante do universo. Não fosse este acontecimento, todos nós estaríamos sem esperança. Porque nós como raça humana, caímos. Estamos destituídos da glória de Deus. E portanto não havia ninguém da mesma raça que poderia redimir uma raça que está toda caída. E Deus, ele demonstrou isso. Ele demonstrou isso em Noé, não demonstrou? Vamos fazer uma limpeza para ver se resolve? E deixou o melhorzinho que tinha ali no meio deles. E a maldade, ela cresce tudo de novo, depois de Noé. Porque não adianta. Porque o ser humano, ele não precisa de bons conselhos, ele precisa de um salvador. Ele precisa de alguém que, assim como Adão representou a humanidade federalmente no Éden e foi responsável pela queda da humanidade, nós precisamos de outro Adão. Precisamos de alguém para dar um reboot, para reiniciar a humanidade. E o nascimento de Jesus é isso. É a encarnação da sabedoria eterna de Deus, a encarnação de Deus Filho entre nós. Essa semana, o pastor Iago postou uma música lindíssima. A letra da música diz: o eterno teve início, o impassível chorou, o rico empobreceu, Deus nasceu, o vigia dormiu, o verbo balbuciou, a chama alvoreceu, o onipotente engatinhou, a sabedoria aprendeu, o fundamento tropeçou, banharam o Redentor, Deus nasceu. Deus decidiu nascer entre nós. E hoje nós celebramos o fato de que Ele, o grande eu sou, o Messias dos judeus, veio habitar entre nós. E aqui estamos nós, 2000 anos depois, salvos, por causa da obra que Ele fez encarnado. Rendamos glórias ao Senhor por isso. Amém. Vamos orar?